Olá, eu sou o Macorati e nesta semana eu vou apresentar uma introdução à compilação AOT no NET 8. A compilação AOT é um processo de compilação de código-fonte para código nativo que ocorre antes da execução da aplicação, ao contrário da compilação Just-in-Time, que ocorre durante a execução do programa. Na compilação AOT, o código-fonte ele é traduzido para a linguagem de máquina ou outra forma de código executável antes de ser executado. E esse processo vai gerar arquivos binários ou código de máquina específicos da plataforma, que podem ser diretamente executados pelo sistema operacional ou pela máquina virtual. Então, a compilação ahead of time permite que os aplicativos sejam executados diretamente no hardware, sem a necessidade da compilação just-in-time, levando a um melhor desempenho e a redução do uso da memória. Vamos comparar a compilação Just-in-Time com a compilação AOT para entender como ela funciona. Então, usando a abordagem tradicional de publicação e execução da plataforma .NET, eu vou ter as seguintes etapas envolvidas na compilação Just-in-Time, de forma bem resumida, né? Inicialmente, nós temos o nosso código-fonte. Então, primeiro, o código-fonte do projeto, que pode estar usando C# ou mesmo VBNet, é inicialmente compilado para Common Intermediate Language, CIL ou apenas IL. A CIL é uma linguagem de máquina virtual independente de plataforma que é usada pela CLR, Common Language Runtime, na plataforma .NET. A seguir, a CIL é compilada e armazenado em um arquivo chamado assembler, um assembler. E esse arquivo vai conter, além da IL, os metadados que descrevem informações sobre tipos, membros, referências a outros assemblers e assim por diante. Então, quando o programa for iniciado, a CLR carrega o assembly na memória. E neste ponto, o código CIL não é executado diretamente pela máquina física. Em vez disso, a CLR realiza a compilação Just-in-Time, ou JIT, onde o código CLI é traduzido em código de máquina nativo específico da arquitetura do processador, no qual o programa está sendo executado. A compilação JIT vai ocorrer método por método, à medida que os métodos são chamados. E durante o processo de compilação JIT, a CLR pode aplicar otimizações específicas da máquina. Uma vez que o código é compilado e otimizado para a arquitetura específica, ele é executado diretamente na CPU. Então agora nós vamos ver as principais etapas da compilação AOT na plataforma .NET. Aqui, o código-fonte ele é inicialmente compilado para Common Intermediate Language. E, em vez de esperar até o momento da execução, a compilação ahead of time envolve a tradução do código CIL ou IL diretamente em código de máquina nativo durante o processo de compilação. Isso vai resultar em um arquivo executável ou uma DLL específica da plataforma. E o resultado da compilação AOT vai ser um executável nativo ou DLL que pode ser diretamente executado pelo sistema operacional. Então aqui, o código nativo gerado, ele é executado diretamente sem a necessidade da CLR ou da máquina virtual .NET durante a execução. E isso vai resultar em tempo de inicialização mais rápido e no consumo de recursos mais eficiente. Então é assim que funciona, de forma resumida, a compilação ahead of time, comparando-a com a just-in-time. Daí nós podemos inferir os principais benefícios da compilação ahead of time. Eu vou listar aqui alguns dos benefícios. Nós temos um tempo de inicialização mais rápido, já que a compilação ahead of time ela vai produzir um executável nativo que não vai precisar do runtime do .NET. Então, com isso, o meu aplicativo ele vai ser iniciado mais rapidamente, porque não precisa carregar o runtime, né? Eu tenho uma redução do consumo de memória, porque eu estou evitando a necessidade de armazenar artefatos de compilação intermediados na memória. Eu tenho também um tamanho de arquivo menor, porque o compilador .NET nativo pode otimizar o código para o processador específico no qual o aplicativo está sendo executado. E com isso eu tenho uma redução no tamanho do arquivo. Eu tenho uma melhor eficiência de recursos
Isso é mais sentido em ambientes com restrições de recursos, como os dispositivos embarcados. Então a compilação ahead of time ela pode ser mais eficiente nesses cenários em termos de consumo de memória e uso da CPU, porque o código nativo é otimizado durante a compilação. E eu tenho por último a redução das dependências. Como a compilação ahead of time gera código nativo independente do CLR, eu não vou precisar da CLR. Isso vai trazer uma redução de dependências e simplificar a distribuição do meu aplicativo. Então a seguir eu vou apresentar exemplos de cenários onde o uso da AOT vai trazer os benefícios. Então, em aplicativos que precisam ser iniciados rapidamente, como aplicativos de linha de comando ou aplicativos web, em ambientes serverless, como Azure Functions, por exemplo. Aplicativos que precisam ser executados em dispositivos com recursos limitados, como dispositivos móveis ou dispositivos IoT. E aplicativos que precisam ser executados em sistemas operacionais que não possuem o runtime.NET. Com isso, nós estamos envolvendo diversas aplicações, como, por exemplo, microserviços em containers, aplicações mobile, jogos e simulações, aplicações de tempo reais críticas e aplicações embarcadas em tempo real. Embora a habilitação da compilação AOT nativa esteja disponível desde o NET 7, no NET 8 ela foi melhorada. E para usar a compilação AOT no NET 8, eu posso usar o Visual Studio 2022 Preview, que já possui templates de projeto já disponíveis com a AOT. Eu vou abrir aqui o Visual Studio 2022 Preview, vou mostrar alguns projetos com a AOT nativa disponível. Por exemplo, eu tenho aqui o projeto Console App, olha, se você criar esse projeto, aqui você tem a opção Enable Native AOT Publish, publicação nativa AOT, com o NET 8, né, LTS. Um outro template, vamos selecionar aqui o Web, eu tenho aqui, ASP.NET Core Web API Native AOT, que vai criar uma ASP.NET Core Minimal API, que vai ser publicada com a compilação nativa AOT. Tenho também um projeto gRPC, ASP.NET Core gRPC Service, que também permite definir com o suporte da publicação nativa AOT. Seriam atualmente os templates de projetos mais importantes disponíveis com a AOT. Para realizar o deploy da aplicação é necessário, no ambiente Windows, instalar a carga de trabalho Desenvolvimento de Desktop com C++. Então, no seu Visual Studio 2022 Preview, vou abrir aqui o Visual Studio Installer, seleciona a tua instalação, clica em Modificar, aí você vai ter que instalar a carga de trabalho Desenvolvimento para Desktop com C++, para fazer o deploy, isso no ambiente Windows. Para os demais ambientes, eu estou deixando aqui o link com os pré-requisitos para Linux, Mac OS. Destacando que a ASP.NET Core 8 ela é compatível com a Ahead of Time, a alternativa do .NET, embora seja uma compatibilidade parcial. Para mais detalhes, você pode consultar esse link. Eu vou abrir esse link, olha, onde você vai ter a compatibilidade da ASP.NET Core com AOT nativo. Então aqui você tem os motivos para usar, aqui você tem uma comparação de desempenho com relação ao tamanho, a memória e o tempo de inicialização, o que está compatível, o que ainda não está compatível na ASP.NET Core com AOT nativo e outras informações. Então vejamos atualmente quais recursos são compatíveis com a AOT na ASP.NET Core e quais são incompatíveis. Vou iniciar com os recursos da ASP.NET Core suportados com a AOT nativa. Eu tenho aqui o Kestrel HTTP Serve, Middleware, Minimus APIs, incluindo o Request Delegate, gRPC. Aqui JWT Authentication está previsto para em breve dar o suporte, Adonet, PostgreSQL, SQLite, Dapr AOT, Cores e WebSockets. E a seguir, os recursos da ASP.NET Core ainda não suportados com a AOT. ASP.NET Core MVC, Blazor Server, SignAware, Authentication, Section, SPA e Minimal APIs. A Minimal APIs tem um suporte parcial, tanto é que ele tem um template de projeto que permite criar um projeto usando as Minimal APIs.
Além do Visual Studio 2022 Preview, nós podemos usar também o VS Code e a ferramenta de linha de comando NetCLI para criar projetos com suporte a AOT. Por exemplo, eu tenho aqui o uso do comando .NET New, criando um projeto console, aí eu uso a opção --AOT. Essa opção vai estar disponível em alguns templates para habilitar a compilação AOT nativa. Eu tenho também um outro template de projeto que vai permitir criar um projeto ASP.NET Core com a Minimal API, habilitando a compilação AOT nativa. Então, quando eu utilizo esses templates, eles vão definir no arquivo de projeto, a propriedade MSBuild Publish AOT com o valor true, que vai habilitar a compilação nativa durante a publicação e vai habilitar também a análise dinâmica de uso de código durante a compilação e edição. Por padrão, existe uma otimização que o compilador vai escolher para fazer no código usando uma abordagem combinada. Mas você pode também especificar uma preferência de otimização dentro do arquivo CSProj. Para isso você vai usar aqui a tag Optimization Preference, selecionando se você quer uma otimização por tamanho ou por velocidade. Isso é possível você fazer. Você pode escolher se você quer uma opção de otimização usando o tamanho ou a velocidade. Então agora eu vou mostrar isso na prática e eu vou iniciar criando o projeto da Minimal API usando o template Web API AOT no VS Code. Aí eu vou apresentar a estrutura do projeto, vou destacar as partes importantes do código e a seguir eu vou abrir o projeto no Visual Studio 2022 Preview e vou executá-lo para mostrar esse recurso funcionando tanto no Visual Studio como na linha de comando. Então eu vou abrir aqui um terminal de comando, eu estou aqui na pasta projetos, eu vou primeiro verificar a versão do meu SDK aqui do ambiente. Olha aqui, minha versão é a 8.0.100, que é a versão estável do Net 8. Então a seguir eu vou usar o comando .NET New, vou usar o template Web API AOT e vou gerar um projeto aqui na pasta Min API AOT. O projeto foi criado, eu vou entrar na pasta Min API AOT, vou limpar aqui e vou dar um dir, tá aqui a estrutura do meu projeto. Agora eu vou abrir isso no Visual Studio Code, vou dar code ponto, estando na pasta do projeto. Ele vai me abrir aqui o Visual Studio Code e aqui eu tenho o meu projeto. Observe que eu tenho uma estrutura aqui simplificada. Então aqui eu só tenho uma pasta aqui, a pasta Properties, onde eu tenho o arquivo Launch Settings. Então, abrindo esse arquivo, esse arquivo também ele está simplificado. Observe que a seção IIS Settings e o perfil IIS Express foi removido. E aqui eu não tenho um perfil de inicialização para a execução do IIS ou IIS Express. E observe também que essa aplicação está configurada para executar somente no HTTP, porque os tráfego HTTPS é geralmente tratado por um serviço. A seguir eu tenho aqui os arquivos de configuração, appsettings.json, Tenho o arquivo de projeto, onde eu estou definindo aqui a versão do .NET e estou usando aqui a globalização invariante para reduzir o tamanho da aplicação e estou habilitando a publicação AOT, Publish AOT True. Eu tenho o arquivo HTTP com requests HTTP para os endpoints que vão ser gerados, que foram gerados aqui na classe Program. Eu tenho o arquivo de solução e aqui na classe Program nós temos o código. Então observe que eu estou iniciando aqui, importando o namespace System Text JSON Serialization, que contém classes e interfaces para serializar e deserializar dados no formato JSON. A seguir, olha, eu estou usando aqui, criando um novo objeto usando a API Create Slim Builder, que vai configurar e construir um aplicativo ASP.NET Core mínimo. Então, o uso desse Create Slim Builder aqui, garante que apenas os recursos essenciais vão ser habilitados por padrão, minimizando o tamanho da nossa aplicação. Depois, eu estou registrando o contexto do serializador JSON no container DI, Build Service Configure HTTP JSON Options. Então, olha aqui, a propriedade TypeInfoResolveChain está especificando um resolvedor de informações do tipo personalizado, definido aqui como AppJSON Serializer Context Default. Ele vai ser usado para resolver os tipos de objetos que são serializados e deserializados. Então, com isso, a API é otimizada para receber e retornar cargas JSON usando o System Text JSON. A seguir, eu tenho aqui a criação de um array de objetos to-do
to-do, onde esse to-do aqui ó, é um tipo record, que contém as propriedades ID, title, a data na qual o item de tarefa deve ser concluído, e aqui ó, is complete, indicando se a tarefa está completa ou não. Esse to-do aqui representa itens de tarefa. A seguir aqui ó, eu estou definindo aqui um código onde eu estou mapeando um grupo de rotas, usando o map group para o caminho /todos, e estou definindo dois endpoints. Ó. Um que mapeia uma rota get para um caminho barra aqui e vai retornar o array sample todos. E outro que mapeia uma rota get, o map get, para o caminho /id, onde o manipulador de rota recebe um parâmetro do id. E está retornando aqui ó, um objeto todo com um id especificado, onde ele vai localizar aqui usando o first ao default. Ou, se ele não encontrar, ele vai retornar um 404, olha, not found. E concluindo aqui, ó, eu estou definindo o JSON Serializer Context personalizado, que está anotado com esse atributo, ó, JSON Serializable, para ativar o código do serializador JSON gerado pela origem para esse tipo to-do aqui, ó. Então eu vou fechar aqui, ó, eu vou abrir a pasta desse projeto, tá aqui, ó, e vou abrir esse projeto no Visual Studio 2022 Preview, ó, abrir com Microsoft Visual Studio 2022 Preview. Estou abrindo aqui, ó. Então tá aqui o mesmo projeto, agora no Visual Studio 2022. Olha aqui, ó. Tá aqui a minha classe Program, ó, o mesmo código, né? Então se eu executar aqui essa aplicação, ó, eu vou ter o seguinte resultado. Observe que ele já abriu aqui para mim o navegador, eu vou diminuir aqui, ó. Olha aqui, ó. Ele já abriu o localhost 5241 to-dos. E está me retornando aqui, ó, aquele array que ele gerou. Eu diminuir aqui um pouco, ó, para a gente ver aqui os dados. E aqui se eu mapear para um ID existente, ó, ele vai me retornar o ID com as informações. Então temos aqui a nossa Minimal API usando os recursos da AOT funcionando. A minha intenção seria agora mostrar o tamanho dos arquivos gerados no deploy para comparação, mas eu estou aqui usando um ambiente emprestado e ele está apresentando problemas para fazer a publicação da aplicação. Então só para mostrar, eu vou fazer o publish da aplicação aqui, vocês vão ver o erro que está dando aqui, ó. Vou selecionar publish, vou selecionar aqui, ó, folder, next, vou dar um finish e vou fechar. Então aqui, ó, vou show all settings, aqui eu vou selecionar release net 8, ó, aqui tem que ser self-contained, aqui tem que ser x64 e file publish options tem que ser a opção produce single file. Então ó, eu vou salvar. Então quando eu clico aqui, ó, em publish, ó, ele vai me dá um erro aqui nesse ambiente. Como é um ambiente emprestado, eu não posso mexer nesse ambiente. Olha lá, tá vendo? Então eu vou deixar para abordar isso em outra semana. Para concluir, nós vamos falar agora das desvantagens da AOT. Embora a AOT tenha algumas vantagens, ela também apresenta desvantagens. Eu vou apresentar aqui algumas das desvantagens da AOT associadas à plataforma .NET. Então, quando usamos a AOT, o código nativo é gerado em tempo de compilação. Eu não vou ter as otimizações do JIT. A compilação geralmente é mais demorada. Dependendo da sua plataforma, isso pode exigir ferramentas específicas, como por exemplo, eu tenho que usar o compilador C++ dependendo da plataforma. A abordagem AOT não permite a publicação multiplataforma, apresenta dificuldades com reflection. Então a compilação AOT ela vai enfrentar desafios ao lidar com técnicas avançadas como reflection e geração de código dinâmico. Então essas abordagens dependem da capacidade de gerar ou modificar código em tempo de execução, o que pode ser mais complexo quando você usa a AOT. Apresenta também dificuldades com geração de código dinâmico e oferece suporte limitado para plataformas específicas. Então você tem que considerar isso quando você for escolher a AOT, porque isso pode afetar a portabilidade do código entre diferentes ambientes de execução. E se você realmente optar por fazer a migração da sua aplicação para a compilação nativa AOT, você deve testar minuciosamente a sua aplicação ao fazer essa migração para o modelo de implantação AOT nativo, testando todas as funcionalidades existentes para ver se elas não sofreram alteração. Cabe destacar aqui e lembrar, né, que muitos recursos ainda não estão sendo suportados e eles podem ser contemplados apenas
novas na próxima versão do .NET. Então era isso esta semana, até a semana que vem, se Deus quiser.